Olá, você sabia que existem mais de 200 tipos de dores de cabeça, as cefaleias? Será que teve aumento depois da Covid? Será que quem teve Covid, seja fraca, seja forte, ficou com algum tipo de reflexo? Apareceu nova dor de cabeça que não tinha ou piorou o quadro? Este assunto vai ser tema hoje da nossa entrevista com o nosso convidado, o neurologista, Dr. José Alexandre Borges de Figueiredo Júnior. Dr. José Alexandre, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo, doutor. Eu que agradeço o convite, né, por estar aqui participando desse bate-papo. Né? Bom, eu queria já iniciar falando dessa questão da Covid, porque assim, é um tema que ainda está bastante tratado, justamente porque existem aí uns reflexos até a médio e longo prazo, né? Tem gente que apareceu com dor de cabeça que não tinha, ou piorou dor de cabeça. A Covid, ela teve algum reflexo nesse sentido? Sim, sim. Nós observamos sim, viu, Lidsen, essa relação com relação à infecção pelo Covid e o surgimento em pacientes que não tinham dor de cabeça e que passaram a ter dor de cabeça, pacientes que já tinham dor de cabeça e que descompensaram a dor de cabeça, evoluindo com o aumento da frequência e também aumento da intensidade, tá? E situações outras que pacientes que tinham dor de cabeça já, mas que mudaram o padrão da dor. E aí a gente teve que investigar por que essa dor está diferente do que o paciente tinha anteriormente. Então nós vimos situações, vamos dizer assim, de espectros diferentes, como situações situações relacionadas à dor de cabeça em pacientes com Covid. Né? E assim, em quanto tempo, né, já de Covid, às vezes, porque a gente ouve muito falar Covid longa, mas esse longa é o quê? São meses, passa de ano? Então, geralmente essa terminologia Covid longa, né, que eles falam, existe uma série de sintomas que podem acontecer semanas, dias após, ou até semanas, meses após a Covid. Então, a gente observa que a dor de cabeça, por exemplo, ela pode estar relacionada ao processo inflamatório durante o período da infecção do Covid. E a gente acredita que essa dor de cabeça pode estar relacionada ao processo inflamatório que a Covid-19 gera, que é um processo inflamatório intenso. Né? E essa situação da Covid longa, a gente observa que a dor de cabeça ela pode acontecer por várias situações. Pode ser pela questão do processo inflamatório, que ainda persiste mesmo após a finalização do processo infeccioso inicial. Pode acontecer, muitas vezes, decorrente de alterações do humor. Então, também o paciente passa por um processo de estresse, de ansiedade. Isso, de alguma forma, pode contribuir também para a piora da dor de cabeça que o paciente já tinha. Vimos casos de pacientes que houveram aumento da pressão intracraniana no pós-Covid. Então, assim, existe uma série de situações relacionadas à dor de cabeça, tanto durante como após o Covid, no que diz respeito ao Covid longo, que seria esse período, né? Da pós-Covid, que pode variar de semanas, dias até meses, por exemplo, entende? Então, são pacientes que precisam ser bem avaliados, porque a condução ela é diferente em cada situação que a gente for avaliar, né? Ainda na situação do Covid, tem risco de algum outro tipo de problema neurológico e a dor de cabeça ela vai ser esse sinal, esse sintoma? Sim, sim. Tivemos casos, por exemplo, de pacientes com Covid que evoluíram com obstrução, entupimento de veias intracranianas, entende? Levando a uma situação que nós chamamos de trombose venosa cerebral. Então, houve uma oclusão de uma veia e isso faz com que a drenagem do sangue fique complicada, fique defeituosa, e isso aumenta a pressão intracraniana de uma forma indireta. E, consequentemente, a manifestação clínica é dor de cabeça mais intensa, refratária, que não se trata com facilidade. E o grande complicador também dessa situação, relacionado à Covid também, que pode estar relacionado à dor de cabeça, são os AVCs. Então, a gente teve situações de pacientes com AVC isquêmico, AVC hemorrágico, ou seja, quando obstrui uma artéria também, obstrui uma veia, ou quando rompe um vaso dentro da cabeça, causando então esses sintomas, né? Então, por isso que pacientes que não tinham dor de cabeça, né, previamente ao Covid, ou pacientes que até tinham dor, mas que houve mudança do padrão durante a Covid, ou que é uma dor de cabeça nova durante a Covid, a investigação com exames complementares é muito importante para que a gente possa afastar essas situações que eu lhe falei. E aí, o ideal seria uma avaliação mesmo por um neurologista. De preferência, porque às vezes são pequenos sinais que a gente vai ver no exame neurológico que nos vai chamar a atenção para que a gente possa progredir para uma investigação com exames complementares
para descartar outras causas, né? Porque o próprio COVID, ele tem um mecanismo que deixa o sangue mais grosso. Então, a gente chama isso de um status protrombótico, formação de coágulo, né, de trombo. Então, o sangue fica um pouco mais grosso e a chance de fazer o entupimento existe, né? Então por isso que, assim, na época do auge, principalmente, os medicamentos para anticoagulante aumentaram de preço, aumentaram demanda, tinha remédio que não tinha no mercado, faltava no mercado, né? Por conta do uso também, né, desse tratamento. Justamente, a COVID, não só a questão inflamatória, mas a questão até de coagulação do sangue fica alterada. E, consequentemente, o uso do anticoagulante, até de uma forma preventiva, foi feita durante o tratamento, na fase precoce, né, por alguns colegas, justamente para que a gente pudesse evitar a formação de trombos. Não só trombose, por exemplo, nas pernas, como a gente observou, mas também trombose nas veias também do cérebro. Existiu alguns casos, nós vimos alguns casos com essa característica. Lógico, não é a grande maioria, isso é um fenômeno que é bem menos frequente, mas existiu sim, tá? Além da dor de cabeça, ainda nesses casos, há algum outro sintoma que serve de alerta? Até que às vezes, porque eu digo assim, porque foi muito divulgado também problemas cardíacos. A gente até entrevistou o cardiologista aqui. Então, assim, tem muita gente, eu mesma fui atrás de fazer um check-up. Falei, vamos ver como é que estou de coração depois do Covid, né? Mas assim, não teve muito essa divulgação em relação a, claro, como o senhor está falando, não é todo mundo, mas pode ter, né? Tem, assim, algum outro alerta que a gente pode, quem está nos ouvindo, falar, deixa eu dar uma investigada? Sim. Todo paciente que tem COVID, né, ou que teve COVID e que, por exemplo, apareceu algum sintoma novo que não tinha anteriormente. Então, por exemplo, seja uma piora da dor de cabeça que tinha previamente com mudança do padrão. Doutor, às vezes acontece, o paciente comenta, doutor, a minha dor de cabeça era X, do X modo, hoje está diferente, né? Ou então com uma dor de cabeça nova que não tinha anteriormente. Ou uma dor de cabeça que ela é refratária às medicações habituais, né? Uma dor de cabeça que não melhora com remédio. Então, isso é um sinal de alerta que a gente precisa observar. Uma dor de cabeça, por exemplo, com febre persistente, que não responde, né? Com alteração do nível de consciência, o paciente fica mais confuso, às vezes não fala coisa com coisa, né? Às vezes dor de cabeça com uma crise convulsiva, né? Uma crise de convulsão, ou até mesmo um paciente que tem uma dor de cabeça associada a uma perda de força de um lado do corpo. Isso pode ser um AVC, né? Então, são sinais importantes que a gente tem que levar em consideração, né? Mas o que eu observo, Lindsay, é que muitos pacientes que tiveram COVID e que tiveram manifestações neurológicas após COVID, a grande maioria são situações leves. E muitas vezes os pacientes não procuram atendimento. Percebem, né? Então, muitas vezes o paciente fala assim, eu já tinha dor de cabeça antes, agora está maior, mais frequente. Será que é o COVID? Pode ser. Eu tinha tontura, labirintite previamente. Depois do COVID ficou mais frequente. Então, pode ser que o COVID tenha aumentado essas tonturas. Às vezes o paciente, eu já era esquecido previamente, após o COVID eu fiquei mais desatento, mais esquecido. Pode estar relacionado com o Covid? Tem estudos que mostram que sim, entende? Então, às vezes, são sintomas, sinais leves que às vezes o paciente passa sem, vamos dizer assim, dar importância, né? Então, vou fazer aqui também um reconhecimento. Eu falo, todo mundo me pergunta quando que eu peguei e tal. No primeiro semestre, em junho de 2020, eu peguei a Covid pelo exame. E eu sempre falei que eu fiquei assintomática. Eu sempre tive, volta e meia, enxaqueca, dor de cabeça, eu já tratei e tal. E a única coisa que eu sentia era dor de cabeça. Eu sempre falei assintomático, mas todo dia era uma dor de cabeça forte. Então, eu já posso dizer que mesmo na primeira vez eu já tive esse primeiro sintoma. E então, gente, assim, para você vê, tem 2 anos, né? Eu estou descobrindo isso agora junto com você que está nos assistindo. Então, assim, fica esse alerta aí, mas vamos seguir na frente, porque tem muito mais do que falar de dor de cabeça, né? A gente falou aqui esse dado, né, de mais de 200 tipos de dor de cabeça, de cefaleia, segundo a OMS. Como é que é isso, assim, doutora? A gente fica até assustado, né? Porque que tipos, assim, onde dói, o que pode ser considerado mais grave, né? Como é que é essa questão das dores de cabeça em si? Até antes da gente chegar na bendita da enxaqueca. Sim. Isso é bem interessante, porque assim, existe uma classificação internacional das dores de cabeça. Até para quem tiver interesse, né, na internet, você consegue baixar isso gratuitamente e ver todos esses tipos. Existem vários tipos de dor de cabeça. As mais frequentes são as dores de cabeça que nós chamamos de primárias, né? Ou seja, a doença é a dor de cabeça, né? Ou seja, não é que a dor de cabeça seja causada por algum outro problema,
Mas a dor de cabeça, ela é a doença em si e geralmente essas condições, elas são de origem genética também, né, na maioria delas. Então, por exemplo, aí entra nesse grupo a enxaqueca, a dor de cabeça do tipo tensão, né, as cefaleias, nós chamamos insalvas, que são uma dor de cabeça muito intensa, cefaleias com irradiação para o rosto, ou seja, existem alguns tipos de dor de cabeça que elas são primárias, ou seja, você faz a investigação, não tem nenhuma causa que esteja causando a dor. Então, a dor de cabeça, ela é a doença em si. E tem outras causas, várias, inúmeras causas de dor de cabeça, que aí a dor de cabeça seria um sintoma de um processo. Então, por exemplo, entra nessa classificação dor de cabeça relacionada ao esforço físico. Então, o paciente faz um esforço físico, gera dor de cabeça. A dor de cabeça relacionada, por exemplo, a alteração da pressurização no avião, então o paciente pode ter isso. Dor de cabeça relacionada a processos infecciosos, por exemplo, como sinusite, otite. Dor de cabeça relacionada a outros processos infecciosos, às vezes, por exemplo, a infecção urinária, problemas respiratórios podem gerar dor de cabeça. Enfim, existe uma série de critérios e o que vai diferenciar é realmente a história clínica. Então, por isso que a anamnese, ou seja, a gente conversar com o paciente, entender todo o passo a passo de como a dor surgiu, como foi a evolução da dor, se tem algum sintoma relacionado, se tem alguma relação temporal com alguma situação específica ao qual o paciente se submeteu, para que a gente possa, então, fazer um diagnóstico. E aí, os exames complementares, eles entram nessa situação para que nós possamos afastar afastar causas de dor de cabeça. Então, assim, existem realmente um número muito grande de causas de dor de cabeça. Sim. Então, por isso que a análise clínica, ela tem que ser muito bem feita para que a gente possa suspeitar. Porque muitas vezes a gente vai observar aonde dói a cabeça, como que é a dor, se é uma dor em peso, se é uma dor em aperto, se é uma dor em fisgada, latejamento, se irradia. Ou seja, a história clínica ela é muito importante para a gente poder fechar o diagnóstico. Né? E falando da enxaqueca em si, que eu acho que é o que tem o nome mais famoso aí, Isso. tem diferença, por exemplo, que a gente, de homens e mulheres, que para sofrer esse tipo de dor de cabeça, o que é a enxaqueca? Isso, excelente pergunta. A enxaqueca, ela é uma doença neurológica, cujo principal sintoma e o mais frequente é a dor de cabeça. Entende? Então, a enxaqueca, ela é uma doença neurológica. Então, ela é uma doença neurológica genética. Ou seja, o paciente que tem a enxaqueca, ele é um paciente que existe uma predisposição genética, que essa predisposição pode ser, inclusive, herdada de outros familiares. E essa predisposição, quando herdada, o paciente, então, tem essa possibilidade maior de ter dor de cabeça, do cérebro fazer dor de cabeça. E nós chamamos isso, a princípio, de enxaqueca baseado em critérios. Porque a enxaqueca, ela não vai aparecer em exame de imagem, não vai aparecer em exame de sangue, nada. O diagnóstico ele é clínico. Eu tenho critérios clínicos definidos por uma sociedade mundial de dor de cabeça hoje em dia, que vai definir critérios. Então, quais são os critérios geralmente da enxaqueca? É uma dor mais unilateral, que pode alternar, às vezes lado direito, lado esquerdo, uma dor com características de pulsatilidade, uma dor que geralmente piora com o esforço físico, ou o paciente é limitado a fazer o esforço físico por causa da dor. Geralmente é uma dor de moderada a forte intensidade, que incapacita o paciente. Às vezes o paciente tem que parar o que está fazendo, buscar o repouso. Né? Escuro, né? Por que Escuro, tem essa coisa da luz incomoda? Aumenta a sensibilidade, o paciente fica muito hipersensível e tanto a luz quanto o barulho podem aumentar a dor de cabeça, entende? E além disso pode dar náuseas, vontade de vomitar, às vezes pode ter até vômitos. Então, esses são os critérios mais clássicos que nós temos nas descrições das enxaquecas, né, para que a gente possa fazer um diagnóstico de enxaqueca. Então, se o paciente tem pelo menos, no mínimo, 5 episódios de dor de cabeça com essas características, a gente pode estar diante de um paciente com enxaqueca. E o diagnóstico é clínico, violência, é clínico. Tem que ser examinado o paciente, é óbvio, mas a história clínica do paciente nos dá essa ideia. E geralmente a enxaqueca ela pode ser gatilhada por hábitos de vida muitas vezes não tão, vamos dizer assim, bons. Então, por exemplo, às vezes a alimentação, ela pode ser um gatilho para dor. A questão, por exemplo, de bebida alcoólica também pode ser um gatilho para dor. Tem os gatilhos, né? Dormir pouco, dormir muito. Ou seja, existe uma série de gatilhos de dor que podem, num cérebro que predisposto geneticamente,
a desenvolver a dor de cabeça, entende? Você falou de bebida alcoólica, mas necessariamente quem, por exemplo, não tem enxaqueca, mas tem uma ressaca ali, tem uma dor de cabeça, essa dor não seria uma enxaqueca, seria um reflexo da bebida, é? Depende. O paciente pode, muitas vezes, já ter dor de cabeça por outros motivos, tem enxaqueca, né? E a bebida pode ser, inclusive, um gatilho da enxaqueca. Inclusive, o paciente pode ter enxaqueca e a dor só acontecer ao usar bebida alcoólica após. Entendeu? Então, e inclusive o paciente pode ter enxaqueca, tomar bebida alcoólica e ter dor, e muitas vezes tomar e não ter dor. Então, os gatilhos, eles são muito variáveis, inclusive varia de pessoa para pessoa, né? E tem um tipo, e às vezes tem diferença, por exemplo, isso daí eu já ouvi, isso muito tempo atrás, o famoso jornalista Renato Machado, que fazia, né, uma participação na rádio CBN falando de vinhos, hoje ele foi substituído, né, por outro colega, uma época ele falou de um vinho argentino específico, de uma uva que era assim, ela era famosa por engatilhar a enxaqueca, né, de pessoas que já tinham tendência. Tem isso também? Ou sei lá, o chocolate, já ouviu falar também? Isso, tem esses tipos de coisas que a pessoa teria que perceber? Isso, existe sim, viu, Lindsay? Isso vai depender das substâncias que existem ali. No chocolate, por exemplo, existem substâncias no chocolate que gatilham a dor de cabeça. Nossa. Assim como na bebida alcoólica. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que às vezes referem dor ao comer melancia, por exemplo. Então, frutas cítricas são gatilhos para dor. Às vezes, por exemplo, leite e seus derivados também podem ser gatilhos para dor, entende? Então, assim, existem gatilhos muito diferentes, né? Então, desde refrigerante, às vezes, por exemplo, dormir muito, dormir pouco, jejum prolongado, às vezes o paciente fica muito tempo sem comer, isso pode dar dor. E, inclusive, sair da rotina, interessante, que mudar a rotina de vida, muitas vezes, pode também ser um gatilho de dor. Nossa. Às vezes o paciente fala assim, doutor, eu vou viajar e vou descansar e não vou ter dor de cabeça. Aí vai para as férias, né? Aí muda a alimentação, né? Come diferente, temperos diferentes, exagera um pouco mais na bebida alcoólica, né? Dorme mais tarde, acorda mais tarde. Então, essa mudanças, muitas vezes, de rotina, pode ser um gatilho para dor de cabeça. Muda o tipo de estresse, né? Justamente. E aí, como tratar toda essa complexidade aí? Então, por isso que a gente diz que uma vez feito o diagnóstico da enxaqueca, né, a gente trata a enxaqueca com tratamento, vamos dizer assim, combinado, vamos dizer assim. Ele é multiprofissional. Então, a gente trata sem remédio, primeiro ponto, e associado ao tratamento com remédio, tá? Então, o que baseia o tratamento não medicamentoso? Então, baseia-se, primeiro ponto, na identificação dos gatilhos. Então, eu tenho que tentar identificar esses gatilhos na minha vida. Às vezes, a gente usa o que nós chamamos de diário de dor de cabeça. Eu peço ao paciente anotar quando é que foi a crise, o que você fez antes da crise de dor de cabeça, para que a gente possa tentar identificar esses gatilhos de dor. Então, tentar, o ideal seria tirar esses gatilhos, mas às vezes reduzi-los também já contribui, né? Então, e outras situações, atividade física regular, isso é muito importante. Aumentar tratamento mesmo. Atividade física regular pelo menos 3 vezes por semana. Tá? Atividade geralmente de moderado impacto. Às vezes o paciente, estou fazendo uma caminhada. Eu falo, a caminhada é um bom início. Entendeu? Mas tem que progredir um pouco na atividade física. Então, exercício físico regular é importante, alimentação adequada, né? Evitar jejum prolongado, diminuir o estresse. Então, às vezes, utilizar de atividades, por exemplo, para reduzir um pouco o estresse. Às vezes, meditação, por exemplo, isso pode ajudar, né? A atividade física regular também contribui. Dormir bem. Então, o sono adequado, restaurador, é muito importante para que a gente possa também combater a enxaqueca. Então, dormir pelo menos de 6 a 8 horas por noite, um sono restaurador, também isso é muito importante. Então, esses são os tratamentos não medicamentosos, esses mais importantes. E o tratamento medicamentoso, ele se baseia em 2 pontos. O tratamento na crise de dor, ou seja, a gente vai fazer um analgésico específico durante a crise, lembrando que não se automediquem, isso é muito importante. Era a minha próxima pergunta. A gente tem que evitar a automedicação. Sim, que tem um monte de propaganda para dor de cabeça de remédio em farmácia. Né? E o grande problema é o que acontece. Além dos efeitos colaterais que a automedicação pode proporcionar, a gente sabe que o uso abusivo de analgésico acaba piorando a dor de cabeça em curto, médio prazo. Então, às vezes, o paciente começa tomando um comprimido e depois de um tempo não dá mais resultado, precisa aumentar para 2, e depois não dá mais resultado, e 3, assim por diante, e a dor vai aumentando a frequência, entende? Então, o uso abusivo de analgésicos não tem que ser utilizado, tem que ser proscrito.
tem que ser suspenso, né? Então, a gente tem analgésicos hoje específicos para enxaqueca, que a gente pode utilizar, entende? E, além disso, em algumas situações, quando a frequência da dor é muito maior, por exemplo, de 3 a 4 episódios por mês de dor de cabeça, a gente indica um tratamento preventivo. O que é o tratamento preventivo? Eu vou usar um medicamento que eu vou usar todos os dias para tentar modular o cérebro do paciente, para tentar prevenir as dores, reduzir a frequência e reduzir também a intensidade das crises, entende? Então, esse tratamento preventivo ele é muito importante. Existe uma série de medicamentos que a gente pode utilizar, e aí, como eu digo novamente, depende muito do perfil do paciente que a gente vai, qual medicamento a gente vai escolher. E é um tratamento prolongado, às vezes 6 meses, às vezes 1 ano de tratamento. Então, assim, a gente consegue dessa forma aliar ao tratamento não medicamentoso e aliar ao tratamento medicamentoso, a gente consegue ter uma boa resposta ao tratamento. É lógico que a gente não tem uma cura, mas nós temos um tratamento. Né, para melhorar a qualidade de vida. É possível, né, conseguir viver com qualidade de vida e lidar com a dor de cabeça, controlar, né, esses momentos e tudo. Aí você se conhecendo, inclusive, né, já vai, né. Tem assim, por exemplo, a gente ouve muito adulto e tal, mas tem aparecido crianças, jovens, adolescentes com problemas assim de dor de cabeça? Parece. E a gente observa, e como você fez aquela pergunta inicialmente, eu acabei não respondendo com relação à mulher, né? E a gente observa que é muito mais em mulher, inclusive começa muito mais precocemente na mulher, depois do início da menstruação. Isso acontece, a gente vê que a relação dos trabalhos, Lindsay, mostra uma relação de quase 3 mulheres com dor de cabeça, 1 homem com dor de cabeça, com enxaqueca. Então, a relação é 3 para 1, né? É muito mais frequente em mulheres do que em homens. E a gente observa que essa frequência aumentada em mulheres está muito associada à questão do hormônio feminino. Sim, entendeu? Hormonal, então, né? o fator hormonal é um fator gatilho muito importante. Então, por isso que muitas mulheres têm dor de cabeça num período próximo à menstruação, num período perimenstrual decorrente dessa... parte da TPM, né? Justamente, decorrente dessa flutuação hormonal que acontece antes da menstruação, entende? Então, é bem importante esse detalhe também, né? Você vê que são tantos detalhes, né? Assim, para quem quiser saber mais, se desse a gente passava uma tarde inteira falando só de dor de cabeça aqui, com certeza, né? Mas, assim, quem quiser tirar mais dúvidas, doutor, quem quiser procurar, de repente tá nesse incômodo, seja do Covid, seja, né, nessa convivência, digamos, né, tensa com a dor de cabeça uma vida ou alguns anos, ou tem parentes, como é que pode encontrá-lo? Onde que é a clínica de vocês? Vocês têm rede social? Eu queria que o senhor passasse esses contatos aí. A gente tem rede social, né, no Instagram, no Facebook, né? Então, lá no Facebook mesmo, no Instagram principalmente, a gente tem vídeos que a gente posta, alguns posts que a gente coloca justamente para tentar orientar a população com relação a uma dor de cabeça e outras doenças neurológicas também, né? E nós temos a nossa clínica também, a gente faz o atendimento ambulatorial, de consultório, né? E temos o espaço do Instagram, que como eu falei, é mídia social, né? Que é bem interessante. É Dr. José Alexandre, Dr. José Alexandre, JR_Neuro, né? Então, é bem interessante, a gente tenta colocar ali vários conteúdos, né? Não só sobre dor de cabeça, mas da parte neurológica, vamos dizer assim, em geral, né? Para a gente conscientizar a população. Né? Sim, bacana. Então, obrigada novamente pelas suas informações. Imagina, né? Eu agradeço. Pelas suas orientações. Eu agradeço. Até assim, eu vou encerrar aqui, gente, falando novamente dessa questão do risco de medicação, né? Foi uma experiência que eu tive muitos anos atrás, porque tem um remédio famoso aí que é para enxaqueca, e eu tomei esse remédio, tomei o segundo, porque não passou, eu fui parar no hospital, porque parecia que a minha cabeça ia explodir. E aí, a primeira coisa que o médico falou, não pode tomar 2 vezes esse remédio e tal, e me tirou da crise com outro que era tipo um anti-inflamatório. Então, assim, não se automedique, não vai atrás de farmácia, chega lá e pede para o farmacêutico te dar um remédio, para ele fazer a consulta, procura um especialista. Você viu quantas informações sérias aqui que o Dr. José Alexandre falou, de problemas de riscos, né? Então, vamos fazer isso daí. Obrigada novamente. Imagina, eu agradeço. Eu agradeço. Tá joia. Gente, a gente então ouviu aí Dr. José Alexandre,
Júnior, vou colocar para você aqui, né, o endereço do Instagram do Dr. José Alexandre Júnior _neuro. Procure informações, procure pesquisar, procure ajuda. Eu digo isso porque foi muitos anos atrás, eu fiz um tratamento, eu tenho enxaqueca, mas eu já sei quais são os meus gatilhos, né? Então, assim, a gente consegue sim, né? E procure ajuda para quem você conhece, para quem alguém da sua família que está vivendo isso. É muito ruim, é terrível. Então, vai lá, curta, compartilhe com mais uma pessoa que precisa, que tem dor de cabeça, essa entrevista. Até a próxima.